Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Carolina do blog de BTC Organizando e essa é a Thaís, que foi minha companheira de viagem durante todo aquele mochilão que eu mostrei no Instagram pra vocês. E enfim, hoje a gente tá aqui pra falar com vocês um pouco sobre os imprevistos e perrengues de viagem. Na verdade, mini perrengues, né? A gente não teve nada demais. Mas assim, será que estragou a viagem? O que deu certo? O que deu errado, né? Então vamos. Nós vamos dividir esse vídeo em duas partes, porque nós vamos falar bastante, tem bastante história legal pra contar sobre os nossos perrenguinhos. E então a gente vai começar agora, vai falar pra vocês a primeira parte da viagem. Então, gente, nosso primeiro dia de viagem foi dia 30 de dezembro. A gente saiu daqui no dia 30 de dezembro pra chegar em São Luís dia 31, né, tá? E aí, o que a gente tinha planejado pro nosso lindo ano novo? Nada! Então essa foi a primeira parte, tá? A gente chegou e falou assim, ai, não vamos planejar nada, a gente vai conhecer um monte de gente legal lá e vai dar pra... o pessoal com certeza vai estar planejando alguma coisa pra fazer, a gente se junta e vai junto. Ou a gente também achou que talvez ia ter uma festa dentro do hostel, alguma coisa assim, e aí, vamos entrar do pessoal e vamos junto, né? Só que o nosso hostel não estava tão cheio quanto a gente imaginava, não tínhamos festas planejadas e... A gente tinha acabado de chegar, não é sempre que a gente consegue fazer vários amigos, assim, nas primeiras horas de viagem, né? Enfim, o que aconteceu? O que a gente fez na nossa noite de ano novo? Conta pra gente. A gente fez um churrasco lá no hostel, com o pessoal do hostel. Como a Carol falou, não tinham muitas pessoas, era o que? Que a gente conheceu, a gente fez umas 5. Acho que nem isso. Nem basicamente era essa galera que tava lá. E aí depois uma das meninas falou, vai ter um show de reggae, vamos. Aí a gente foi. Na beira da praia, assim, que demais, que legal, A gente tá longe da praia? Não, dá pra ir a pé. A gente foi a pé e era bem perigoso, sabe? Gente, demorou muito pra gente chegar lá nesse show. E aí quando a gente chegou, a gente viu o palco, olha ali, é ali. Era um show gospel, não era um show de reggae que a gente tava esperando, sabe? E de fato tava muito animado, né? O pessoal tava todo em pé, coreografia e tal. Mas a gente insistiu que a gente queria achar o show de reggae. E aí, enfim, a gente continuou andando a praia. A praia tinha 6 quilômetros, né? Inteira. A gente chegou nessa ponta. E tinha, na outra ponta, tinha um outro palco, que era 6 quilômetros de distância. E aí a gente, vamos andando mais um pouco, né? A gente tenta achar um barzinho, pelo menos, porque até aí a gente já tinha andado uns 40 minutos, né? Já. A gente já tinha andado uns 40 minutos de chinelinho, a gente já tava cansado. E já era quase meia-noite. Já era tipo 11h30, assim. Vamos andar mais um pouquinho, só pra gente achar um lugar da virada. Quanto mais a gente andava, mais deserto ficava e a gente não achava lugar nenhum, né? Aí teve uma hora que a gente desistiu, a gente sentou na areia e falou, vai ser aqui mesmo. A gente consegue enxergar lá no fundo, né, que tem o outro palco, quem sabe a gente vê alguns fogos. Aí começou, então assim, essa foi a primeira decepção que a gente teve, porque a gente começou a ver os fogos bem de longe, lá no palco principal, sabe? E aí veio uma surpresa positiva, que de repente estourou uma bateria de fogos exatamente atrás da gente. Era uma coisa assim, não sei, 30 metros de distância da gente. Muito perto. Estourou uma bateria de fogos. E aí a alegria foi muito grande, a gente parecia criança, assim, sabe? Que viu o Papai Noel pela primeira vez, pegou ele no flagra na árvore de Natal. A gente saiu pulando, se abraçando, feliz ano novo, porque não era esperado. Ou seja, quanto menor a expectativa, porque a nossa já tinha feito assim, né? Quanto menor a expectativa, mais você se diverte um pouco. Isso fez a diferença, porque a gente também tava muito aberta a qualquer coisa. Então a gente falou, o que aconteceu, o que tiver pra fazer, a gente vai se divertir, vai gostar. Então a gente não ligou tanto, mas se fosse alguém que já tava esperando muita coisa, fica muito decepcionado. É verdade. Então tem que ir com esse negócio de não, o que acontecer tá legal. Sabe? Então foi assim, foi super legal, foi diferente. Se a gente pudesse escolher, a gente teria escolhido passar assim? Provavelmente não. Mas foi legal do mesmo jeito.
Isso. Gente, o próximo também é ótimo. Ai, não. A gente, antes de marcar essa viagem, a gente pensou em ir pra Tailândia, a gente pensou em ir pro Peru, a gente cogitou outros roteiros, só que tava muito caro, eu acabei me deparando com uma foto dos Lençóis Maranhenses, mandei pra Thaís e falei, e se a gente for pra cá? Ela olhou a foto e me mandou uma mensagem na hora, assim, nossa, amei, vamos. A gente fez o orçamento, tudo. E sabe aquela foto, assim? Vou até colocar aqui pra vocês verem. Aquela do Google. Que tá aquelas dunas, assim, e aquele monte de lago no meio, água transparente, as pessoas boiando. A gente foi apaixonada pela paisagem. E a gente chegou lá, fomos procurar um passeio pra fazer. Já era na segunda cidade, né, que a gente tava, em Barreirinhas. E a gente, vamos ver então como a gente faz o passeio. No hostel anterior eles tinham indicado um lugar, a gente marcou. E aí quando a gente chegou, eles falaram, olha, a gente não vai passar nesse lugar porque a lagoa tá seca e nem nesse, a gente vai levar pra outro. E vai estar uma fila, assim, pode ser que seja uma fila infernal de pau de arara, né, que a gente foi. Que são umas caminhonetes, assim, 4x4 adaptadas com banco atrás. Eu achei que era tudo golpe, sabe aquele negócio assim, você vai pagar o passeio e fala, mas esse lugar tá seco, a gente vai te levar em outro? Aí a gente foi, e aí, de fato, levaram a gente numa tal da Lagoa da Esperança, né? Gente, tava seco, tudo. Só tinha a tal da Lagoa da Esperança, que era preta. Olha lá que bonito. Parece o Rei Leão depois do Scar. Tristeza. Demais, muita decepção. Ok, próxima parada, Delta do Parnaíba, por favor, seja bonito e esteja cheio de água. Então assim, quando a gente foi, a gente esperava que tivesse assim, aquela água na canela, no joelho, a gente esperava talvez ver um pouquinho de água, um pouquinho que fosse. Imaginava que não fosse dar pra nadar, sabe? Não ia ter vela, assim, lá no meio, navegando. Mas a gente não achava que ia estar 100% seco, e tava 100% seco. A gente não viu nenhum lençol. Não, isso foi tão a viagem toda. Então assim, essa lagoa que a gente foi conhecer, ela não era feia, mas ela tinha cara de rio. Ela tinha uma vegetação já, né, permanente em volta, um mangue assim ao redor, e ela era preta por causa das raízes da vegetação. Ou seja, não tinha nada a ver com as fotos que a gente viu antes, né? Realmente, a gente esperava uma coisa e era algo totalmente diferente. E lá a gente descobriu que tinha um outro local, a Teens e a Lagoa dos Peixes, que falaram que tinha um pouquinho mais de água, mas a gente tinha a gente já tinha se programado pra ficar lá há poucos dias, não dava pra ir, infelizmente. A gente já tinha reservado hostel em outros lugares, já tinha se planejado pra sair da cidade. Então, essa foi outra coisa que a gente se arrependeu um pouquinho, foi de ter planejado muito. Você vê como falta planejamento em um lado e sobra no outro? A gente devia ter deixado um pouco mais frouxo o nosso planejamento diário. Só que, em compensação, faltou a gente pesquisar um pouco mais, né, sobre a alta temporada. Falta um pouquinho. Mas pra não falar que a gente não viu nada parecido com os Lençóis Maranhenses, tinha um lugar, né, que o mar passava e fazia um banco de areia e parecia uma lagoa. A gente ficou muito feliz naquele lugar que a água vinha até o joelho. Aí, gente, não conseguimos ver os Lençóis Maranhenses, mas a gente viu aqui os lençóizinhos na beira da praia. E pelo que a gente soube, tem uma lagoa que tem um pouco de água, mas a água tá até o joelho, que é o que a gente tá vendo aqui agora. Então foi melhor a gente ter vindo pra praia, pegar isso aqui, do que pagar pra ver a lagoa que não tem água. Lá em Fortaleza também, que a gente fez o bug. Também tinha lugar tinha, né? Tinha um pouquinho. Como é que você chamou? As fraldinhas maranhenses. As fraldinhas. Então a gente foi lá em Parnaíba somente pra visitar o Delta do Parnaíba. Ok, a gente falou, nossa, que legal, faz parte das rotas das emoções e tal, mas a gente nem sabia o que era o Delta direito. Você sabe o que é um Delta? Já parou pra pensar? Nossa, Delta, que legal, né? O Delta do Parnaíba é o maior da América, o segundo ou terceiro maior do mundo. E que legal, né, você conhecer. O que é um Delta? Então, a gente dá um Google antes, né? A gente vê as fotos. Ah, que legal, bonito. Tem a Revoada dos Guarás.
pra ser legal esse passeio, mas aí a gente chega na hora, não é bem assim, né? Não. Primeiro, gente, Delta é um rio, vou fazer assim, né, que é mais bonito. É um rio que se divide em vários dedinhos. Nada mais do que isso, tá? Ah, tem algumas regras, sei lá, tem que se dividir em tantos dedinhos, tantas coisas, o tamanho tem que ser tal. Não sei quais são as regras, mas basicamente é isso. É o rio dividido assim. E tem cara, sabe do quê? De rio, né? É só um rio, gente. E aí ele realmente, eu super imaginava uma pororoca, assim, que ia chegar lá, o rio ia encontrar o mar e ia fazer ondas. E não foi bem assim. Então, igual a Thaís falou, que a gente esperava ver a Revoada dos Guarás e tal. E a gente comprou um passeio. A gente só tinha um dia, então a gente só podia escolher um passeio pra fazer. E se a gente encaixasse os horários pra fazer 2, ia ser muito caro, né? E aí o que a gente fez foi só o roteiro que o nosso barco fez. Como era um barco grande, ele não chegava muito longe, ele foi até um determinado ponto, foi até onde encontra o rio com o mar. Mas é só assim, gente, você desce o rio, lá na frente você vê o encontro com o mar, mas você não chega lá de barco, né? Você só vê onde acaba o rio e volta. Então, pra gente foi uma decepção muito grande, que a gente não viu aqueles guarás voando, que parecem aqueles flamingos lindos. A gente não viu a tal da ilha, que eles falam que tem uma vida marinha, não. Tem uma ilha lá, né, que tem muitos pássaros e peixes e... Não, nem sei. Tem. Mas tá vendo? A gente também não pensou que o passeio a gente faria direitinho e tal. E não foi chato, mas a gente já tinha feito passeios mais bonitos na cidade anterior. Isso que foi um outro ponto, porque a gente já tinha feito um passeio de lancha lá em Barreirinhas, que tinha sido mais legal. Então... E era relativamente parecido, né? Um trajeto parecido, só que mais bonito, que a gente também descia um rio e chegava até onde estava o mar, só não era um delta, porque não dividia em dedinhos. E os passarinhos a gente não viu. E a gente não viu nenhum passarinho. Nenhum. Mas a gente degustou caranguejo. Ah, eu levei uma bronca. Eu nem consegui abrir. Eu levei uma bronca porque eu tava procurando uma patinha de caranguejo, a mulher me deu uma bronca porque eu queria comer só a patinha. E era a minha primeira patinha, eu nem tinha comido nada ainda. Chegamos numa parte muito legal, que é Jericoacoara. Todo mundo quer conhecer Jericoacoara, gente, vale né? muito a pena ir pra lá. Nossa, lugar lindo. Incrível. A gente vai tomar a chuva mais gostosa da nossa vida. Olha só o visual.